Olá, olá, que a graça, que a paz do Senhor Jesus esteja transbordante e irradiando aí no seu coração. Amém? Estamos aí em mais um dos nossos encontros semanais. Vamos aprender um pouco mais daquilo que o Senhor tem para cada um de nós, na nossa série de estudos Discipulado e Consolidação. A palavra do Senhor diz, portanto, ide por todo o mundo fazendo discípulos. É isso que eu estou tentando fazer, é isso que eu estou fazendo, fazendo discípulos e consolidando na palavra. A palavra, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, ela que nos alimenta, é ela quem nos mostra e nos apresenta a vontade de Deus, mostrando aquilo que é certo e aquilo que é errado. E com a ajuda do Espírito Santo, eu creio que nós vamos cada dia nos aperfeiçoar mais, aprender mais daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Amém? O nosso estudo de hoje, dando uma sequência, estamos falando do nascimento, nós estamos falando de Deus, falamos de Jesus, sobre o sangue de Jesus, os efeitos do sangue de Jesus nas nossas vidas, os efeitos da cruz, Da cruz nas nossas vidas. E hoje, do sangue, nós vamos falar hoje sobre a ressurreição. O que é a ressurreição? O que a ressurreição trouxe ao nosso favor? O que a ressurreição pode nos mostrar como benefício da parte de Deus para cada um de nós? Então, vou pedir para você deixar aí, como sempre, o seu caderninho de anotação, porque hoje nós vamos falar bastante referências bíblicas, tá? Nós vamos trabalhar bastante mesmo com a Bíblia hoje, com a leitura, e para que nós possamos fazer, como eu tenho falado e tenho feito, de uma forma dinâmica, para não ficar um estudo muito maçante, então eu vou estar lendo aqui as referências e citando para que você possa anotá-las. Amém? Glória a Deus. Vamos começar então falando sobre a ressurreição. E é importante nós compreendermos que após a morte de Jesus na cruz, ele ficou na sepultura por 3 dias, Isso está registrado lá em Mateus capítulo 12, versículo 40. Ele ficou por 3 dias na sepultura. Aí então Deus ressuscitou o seu Filho dentre os mortos. Está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, está relatando bem toda essa questão da morte e a ressurreição de Jesus. Então isso aconteceu, a morte 3 dias depois, Deus ressuscitou o seu Filho, como também está registrado lá em Romanos capítulo 1, versículo 4. E através do Espírito de Santidade foi declarado com poder como sendo o Filho de Deus, pela sua ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor, aleluias. Então, ele foi declarado de uma forma, tirando qualquer tipo de incredulidade, qualquer tipo de dúvida. Ali não havia só o incrédulo mesmo, só aquele que não quer conhecer a verdade, porque a palavra do Senhor diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, para aquele que quer conhecer a verdade, não existe mais nenhum tipo de dúvida que Jesus é o Filho de Deus ressurreto. Então, Jesus ressuscitou, ou melhor, Deus ressuscitou Cristo juntamente com Deus. Houve uma ressurreição. Deus ressuscitou você também. Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo. Você lembra nos nossos primeiros estudos, quando nós falamos sobre o pecado, o pecado nos afasta de Deus, nós que já estávamos mortos. Vou ler o texto, Vou ler o texto. Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 6. Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 6, mostra para nós que a morte de Jesus foi também a nossa ressurreição. A morte e a ressurreição de Jesus também nos afetou diretamente. Olha lá, capítulo 2, versículo 1 de Efésios. Quanto a vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês costumavam viver quando seguiam os caminhos deste mundo e do príncipe do reino do ar. Mas, devido ao seu grande amor por nós, Deus, que é rico em misericórdia, nos vivificou com Cristo, até mesmo quando estávamos mortos em transgressões.
É pela graça que vocês foram salvos. E Deus nos ressuscitou com Cristo e nos assentou com Ele nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Se você quiser também conferir, está lá em Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao 3. Então, Deus nos ressuscitou com Cristo. A ressurreição de Cristo nos afetou diretamente, queridos. Nós que estávamos mortos com os nossos pecados e delitos, tivemos apagadas esse carimbo, essa morte que fatalmente havia chegado sobre as nossas vidas espirituais. Houve ali uma ressurreição. E para que Deus nos ressuscitou em Jesus? Para que Deus ressuscitou Jesus? Por que Jesus ressuscitou? Primeiro ponto, para lhe dar uma nova vida. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9. Deus nos salvou e nos chamou a uma vida santa, não devido a nada que tivéssemos feito, e sim devido ao seu próprio propósito e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus antes do início do tempo, porém foi revelada agora através do aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade através do Evangelho. Queridos, se nós temos Jesus em nossas vidas, se nós reconhecemos Ele como nosso único e suficiente Salvador, isso nos dá a imortalidade. A palavra do Senhor diz que, e aqui, queridos, nós temos que pensar, nós temos que analisar de forma espiritual, tá bom? Então não estou falando aqui que você tomou o elixir da vida eterna e vai viver para sempre. Estamos falando da vida eterna em espírito. A palavra do Senhor, ela fala sobre as duas portas, né? A estreita e a larga. A estreita leva à perdição, mas a larga leva à perdição, à morte, mas a estreita leva à vida eterna. Então, Ele nos ressuscitou com Cristo para nos dar a vida. Em segundo lugar, Ele nos ressuscitou com Cristo para nos dar um novo nascimento. Se nós ressuscitamos, nós nascemos de novo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, repetindo, 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Louvado seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, em sua grande misericórdia, Ele nos deu um novo nascimento e nos introduziu numa esperança viva, através da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A ressurreição de Cristo nos trouxe uma nova vida, nós renascemos em Cristo Jesus. Aleluias, glória a Deus, para nos dar também um novo início, para nos dar a oportunidade de começarmos novamente, de não errarmos como erramos antes de conhecer a Cristo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas são passadas e as coisas novas chegaram. Queridos, quando nós temos Jesus no nosso coração, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós temos a oportunidade de começar de novo. Que coisa maravilhosa. Se eu pudesse fazer um quebra-gelo aqui, a pergunta seria, se fosse um estudo de célula, a pergunta seria: se você pudesse voltar no tempo, o que você mudaria na sua vida? Olha, queridos, eu mesmo mudaria um punhado de situações, um monte de coisas que eu fiz eu não faria, um monte de coisas que eu não fiz eu procuraria fazer, muitas coisas iriam mudar. Jesus, Ele nos dá essa oportunidade de recomeçar, principalmente aquelas pessoas que muito erram, pecam. Deus dá essa oportunidade. A cédula que era contra você foi rasgada, agora tudo se fez novo na sua vida. Um outro motivo que Deus
nos ressuscitou com Cristo Jesus para nos dar vitória sobre Satanás. Vitória sobre Satanás, sabe? É não ser mais marionete do diabo. 1 João, capítulo 4, versículo 4. E capítulo 5, versículo 4 e 5. 1 João 4, 4. 1 João 5, 4. Vocês, queridos filhos, são de Deus e já venceram o mundo, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo, no caso, Satanás. Pois todo aquele que é de Deus vence o mundo, ou seja, vence Satanás. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Ele já nos deu essa vitória. O diabo não pode conosco, porque mais é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Jesus Cristo habita em nós através do Espírito Santo de Deus. Nós somos luz, e aonde a luz está, as trevas têm que sair. Então não permita que o inimigo venha soprar mentira na sua mente. Não permita que o diabo venha fazer ciranda na sua família, na sua casa. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Ele ressuscitou Jesus. Deus ressuscitou você em Cristo Jesus para que você pudesse vencer as ciladas do inimigo. Deus, ele dá autoridade, te dá autoridade sobre Satanás. Lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 21 diz: após a sua ressurreição, Jesus Cristo foi para o céu encontrar-se à destra de Deus com os anjos, autoridades e potestades, e isso incluía Satanás, em submissão a ele. Ou seja, após a ressurreição de Jesus, ele foi para o céu se encontrar com Deus e com anjos, com autoridades e com potestades, que também incluía Satanás, em condição de submissão a Jesus. Aleluias, glória a Deus, queridos. Deus, ele nos dá poder sobre Satanás. Efésios capítulo 1, versículo 18. Oro também para que os filhos dos seus corações possam ser iluminados, a fim de que possam conhecer o seu incomparável e grande poder para nós que cremos. Este poder é semelhante à operação da sua poderosa força, a qual ele exerceu em Cristo, quando ele o ressuscitou dentre os mortos e o assentou à sua destra nos lugares celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder, domínio e de todo título que possa ser dado, não somente nesta era presente, mas também na era vindoura. Aleluias, glória a Deus. Deus nos colocou, Deus, ele está acima de todo principado e potestade. Continuando o texto diz: e Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e os designou para ser cabeça sobre tudo para a igreja, a qual é seu corpo, a plenitude dele, que enche todas as coisas de todas as maneiras. Ou seja, ele colocou toda essa autoridade na igreja de Cristo, que é o corpo dele, ele é o cabeça e a igreja é o corpo. E quem é o corpo, queridos? Quem é a igreja? Eu e você, nós somos a igreja, nós estamos revestidos também com esse poder. Também para torná-lo um filho herdeiro no reino de Deus. Nós passamos a ser filhos e co-herdeiros. Romanos capítulo 8, versículo 15 diz: porque vocês não receberam um espírito que os escraviza novamente e que é para ser temido, mas vocês receberam um espírito de adoção de filhos, e por ele clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E ora, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Jesus, eu te amo, Jesus. Glória a Deus, queridos. Eu me emociono, eu chego a me emocionar quando eu vejo esses textos.
infinito, esse tamanho amor que Deus ele tem para cada um de nós. Mesmo nós com os nossos corações às vezes endurecidos, esse mundo tenebroso, mas Jesus continua nos amando, Deus continua nos amando e nos fez co-herdeiros com Cristo. Aleluias, glórias a Deus, queridos. A ressurreição de Cristo satisfaz todas as necessidades da vida. Todas as necessidades são satisfeitas através da ressurreição de Jesus Cristo. Ela é a libertação do nosso passado. A nossa antiga vida pecaminosa, ela foi aniquilada na cruz com Jesus. Ela foi enterrada com Ele naquela mesma sepultura, queridos. Aí então, quando Jesus foi ressuscitado, você foi ressuscitado com Ele, eu fui ressuscitado com Ele, uma nova criação. Nós deixamos para trás a nossa antiga vida, a sepultura, deixamos lá na sepultura com Jesus. Romanos capítulo 6, versículo 4, diz assim: fomos, portanto, sepultados com Ele através do batismo na morte, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, através da glória do Pai, nós também possamos viver uma nova vida em sua morte. Ele morreu para o pecado de uma vez por todas, mas a vida que ele vive para Deus. Da mesma maneira, considerem-se mortos ao pecado, porém vivos para Deus em Cristo Jesus. Aleluias! Glória a Deus! Se você quiser ver mais sobre esse assunto, Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 7, fala também. Colossenses capítulo 2, versículo 12 ao 15. Aleluias, queridos. Deus, Ele é a nossa libertação do passado. Não há mais nada que nos acuse. Ele é o nosso poder para o presente. Ele é aquele que vai nos dar poder agora, hoje. Pelo fato de Jesus estar vivo, nós recebemos agora poder do seu Espírito para vivermos uma vida de vitória sobre o pecado, vitória sobre todos os ataques de Satanás contra nós. Nós temos que ter essa convicção, queridos. A palavra do Senhor diz: resistir o diabo que ele fugirá de vós. Nós não podemos sucumbir aos assédios do inimigo, aos assédios do pecado. Em Cristo eu sou mais do que vencedor, você é mais do que vencedor. Romanos capítulo 8, versículo 31. Romanos 8, 31 diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como nos não dará também juntamente com ele todas essas coisas? Quem fará qualquer acusação contra os escolhidos de Deus? Seria Deus, sendo aquele que justifica? Quem os condenará? Seria Jesus que morreu e, mais do que isso, que foi ressuscitado e que se encontra à destra de Deus e também está intercedendo por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Seria a tribulação, seria a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Não, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores daquele que nos ama. Jesus Cristo nos ama, nós somos amados do Pai. E as coisas que antes nos assediavam, as coisas que antes nos barrava, nos anulava, hoje não tem mais esse poder, porque nós estamos firmados em Cristo, que é a nossa rocha, o fundamento, queridos. Nós estamos alicerçados em Jesus. Podem vir as tempestades, podem vir os dias ruins, mas nós estamos alicerçados em Jesus. Concluindo, Deus também nos ressuscitou com Jesus para que nós pudéssemos ter a esperança do futuro. Perdão. Para que nós pudéssemos ter a esperança de um futuro. A ressurreição de Jesus nos dá uma grande esperança para o futuro. Jesus é chamado de
o primogênito dentre os mortos. Está lá em Colossenses 1,18. Ou seja, ele é o primogênito, ele é o primeiro de muitos. Em sua ressurreição, ele estava abrindo o caminho para todos que creriam nele, para o seguirem. Então, na sua ressurreição, ele estava abrindo esse caminho para todos aqueles que querem seguir o caminho da ressurreição, para também sermos ressurretos dentre os mortos. Num maravilhoso dia do futuro, Jesus Cristo voltará, queridos, à terra novamente. Num maravilhoso dia que nós não sabemos quando, a palavra do Senhor não revela o dia e a hora, só sinais. Mas pelos sinais nós podemos ver que já está próximo. Jesus, ele voltará à terra novamente, mas não como um bebê. Dessa vez ele será revelado a todo mundo quem ele é realmente, o glorioso Deus, o Rei de toda a criação. E nesta ocasião, todos os que morreram crendo nele serão ressuscitados. Aleluias! Essa é a esperança da nossa fé, queridos. Essa é a maior esperança da nossa fé. As coisas passam, nós temos um tempo aqui nessa terra, mas a nossa esperança maior é essa. Às vezes me bate uma saudade do meu pai. Às vezes eu me vejo, o Facebook traz uma lembrança. Às vezes eu estou em casa, algumas coisas me traz essa lembrança do meu pai. Queridos, é isso que me alimenta, é isso que tira a tristeza, é isso que me faz permanecer, é isso que me faz enfrentar as dificuldades do dia a dia, dificuldades ministeriais que a gente enfrenta tantas. É saber que quando chegar o grande dia, eu vou dizer: Senhor, valeu a pena. Eu vou poder abraçar o meu pai novamente, eu vou poder estar com ele, eu vou poder abraçar Jesus, eu vou poder estar com a Cássia novamente, poder abraçar a Cássia e falar: nossa, Cássia, nós vivemos tantas coisas, a Igreja Batista Alfa, aquela que você deu o nome, ela cresceu, ela multiplicou, quantas vidas foram salvas através dessa igreja. Vou poder rever meus tios, tia, as pessoas que morreram em Cristo Jesus. Por isso vale a pena, queridos, vale a pena permanecer fiel, vale a pena andar em santidade, vale a pena dizer não para esse mundo. Jesus ressuscitou, você e eu com ele. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17, diz assim: se Cristo não ressuscitou, a fé de vocês é vã. Vocês ainda estão em seus pecados. Assim também os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ponto. Mas Cristo foi de fato ressuscitado dentre os mortos, as primícias dos que adormeceram, pois já que a morte veio através de um homem, a ressurreição dos mortos também vem através de um homem. Como em Adão todos morreram, assim também em Cristo todos serão vivificados, mas cada um em sua própria vez. Cristo, as primícias, aí então, quando ele vier, os que pertencem a ele também. Glórias a Deus, queridos, primeiro Cristo e depois todos aqueles que morreram em Cristo Jesus. Você e eu precisamos permanecer firmes no caminho do Senhor, não permitir que as decepções desse mundo, que os obstáculos desse mundo venham nos afastar do Senhor. Tá difícil? Com Ele, pior sem Ele. Permaneça firme nos caminhos do Senhor. Convido você a fazer um compromisso, como nós temos feito aos términos dos estudos. Repita comigo, aí onde você estiver. Devido à ressurreição de Cristo, eu me comprometo hoje a receber a plenitude da minha vida, da minha nova vida e da minha libertação em Jesus. Permanecerei firme nesta verdade
e vou compartilhar essa verdade com todas as pessoas, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Que a graça, que a paz, que o amor de Jesus possa invadir o seu coração, que você possa, a cada dia que passa, estar mais ansioso por poder aprender mais de Deus. Amém? Nos vemos novamente no nosso próximo encontro, na próxima quarta-feira. Lembrando que sexta-feira nós temos o nosso encontro também, na terceira vigília da noite. Nosso culto todos os domingos às 19 horas aqui em Mongaguá, às 18 horas em Praia Grande, nosso culto de celebração. Amém? Beijo no seu coração e até a próxima.